No 44, a equipe lá, no trabalho inicial, atenderam 6 pessoas no plano espiritual, o André Luiz especificamente, né? Não relata todo o atendimento, mas o atendimento de André Luiz, 6 atendimentos, tal, e apurados os resultados dos passes que o André Luiz aplicou nesse momento, e a Aniceto dá alguns esclarecimentos, né, que a porcentagem, a primeira coisa que ele fala num diálogo com os seus alunos, que seria o André e o... Como é que é o nome do outro, meu Deus do céu? É Vicente? Vicente. Ele fala para que se observe que a proporção entre os necessitados e os trabalhadores do Cristo é mais ou menos a mesma coisa, até no plano dos encarnados, né? A grande massa buscando a assistência espiritual realmente é um número bem desproporcional. E que os resultados também não são tão diferentes, os resultados alcançados proporcionalmente são bem parecidos. O que essa informação também não é de se espantar, né? Porque a gente sabe que a situação no astral, nos níveis mais próximos aqui dos encarnados, se difere muito pouco em termos de qualidade espiritual, né? A gente está sendo alertado pela espiritualidade que a coisa, nos primeiros andares aqui acima do plano encarnado, não vai nos causar muito espanto na questão de nível evolutivo. E isso aí na minha primeira observação. E nesse capítulo que vai chamar bastante atenção, realmente, é o exemplo que ele chama a atenção para o André Luiz e o Vicente a respeito desse senhor cidadão aí, o doutor, que ele chamou, como é que é o nome dele aqui? Eu tinha até separado o nome dele aqui. É o doutor Fidelis, né, que é um dos encarnados que frequenta a casa espírita já há um certo tempo, e que ele abre um diálogo com o Bentes para expor o que vai no coração dele a respeito da vontade que ele tem de ter algo mais aceitável em termos de relação de vida pós-morte, né? E que, apesar de ele ter se dedicado à pesquisa, à leitura, tal, um monte de coisa, até hoje os olhos da carne dele não registraram nenhum fato que abonasse ou ratificasse o que os livros até o momento estavam apresentando a ele. E o Bentes, ele dá toda uma lição de... como é que eu vou dizer assim, de esclarecimento dos porquês que esse Dr. Fidelis não tinha chegado até o presente momento na conclusão que ele tanto queria. E durante o diálogo, eu acho que um dos aspectos que o Fidelis deixa muito claro é que o Fidelis, a lupa do Fidelis é o racional, né? O foco, a atenção, o caminho que ele procura para saciar o seu espírito é o caminho do racional. Sendo que a espiritualidade, inclusive o Bentes vai dizer isso para ele lá na frente, que o grande processo do evangelho redivivo que o espiritismo vai nos trazer, ele é um trabalho a nível de coração, primeiro, né, para que depois ele possa alcançar alguma coisa, sei lá, para satisfazer esse segundo ponto dele, que é o físico, que é o registrar nos seus sensores físicos, nos seus cérebros de carne e tal. Então, o Bentes tem essa observação que é feita ao doutor Fidelis. Inclusive, o doutor Fidelis entra na argumentação na questão, por exemplo, dos médiuns que foram ao longo dos últimos tempos, né, desmascarados pela metafísica,
que foi uma ciência, ele usa o nome do Richer. Pelo que eu estudei, esse Richer, ele foi um médico fisiologista, fundador da metafísica, definida como a ciência que tem por objetivo o estudo dos fenômenos mecânicos ou psicológicos, devido a forças que parecem inteligentes, ou poderes inteligentes, ou poderes desconhecidos latentes na inteligência humana. Me parece que Richer se dedicou ao estudo desses fenômenos chamados inteligentes, mas sempre correlacionando isso a fenômenos anímicos, não espirituais. Então, para Fidelis, ele está mais para fazer um altar para Richer do que para fazer um altar ao grande trabalho que a espiritualidade tem feito com a humanidade, né? Ele não alcança essa visão espiritual, né? Ele não tem esse olhar, porque ele, infelizmente, ainda precisa. Ele está mais para um hebreu lá cruzando o deserto, né, com Moisés seguindo ele, do que realmente, me parece que é um espírito que não amadureceu, não está aberto a observações mais profundas. E o Bentes não deixa por menos quando ele fala assim, acontece que você ainda não fez o mergulho em seu íntimo, né? Porque a literatura espírita, ela quer ir de encontro ao coração do homem, ao seu espírito, ao seu estado íntimo. Ele não está aí para fazer fenômeno. E o Fidelis ainda não percebeu essa necessidade, né? Então, gente, desse diálogo, eu tenho essas observações para fazer, e a gente vai começar a conversar, então, a respeito. Tanto Francisco, se me permite, ele fala assim, primeiramente devemos construir o receptáculo e em seguida alcançaremos a bênção. Então, primeiro esse Fidelis teria que construir isso dentro dele para conseguir receber as verdades, para conseguir receber as bênçãos, para conseguir receber os entendimentos da espiritualidade. Muitas vezes a gente quer fazer o contrário, a gente quer racionalizar tudo, eu falo muito isso por mim, para depois falar, não, agora isso aqui eu aceito, agora isso aqui eu compreendo, agora isso aqui pode ser utilizado na minha vida. E não é bem assim que os mentores nos indicam o caminho, né, esse trabalho, quando ele fala sobre isso, né? Francisco, eu achei interessante também que ele falou que é uma coisa que a gente precisa refletir bastante e lembrar, que ele fala que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes, e que você tinha falado que dirigem preferencialmente ao coração, e que é impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhe águas puras num vaso sujo dos nossos raciocínios viciados por milênios. Então, a gente ainda não consegue, assim, essa compreensão, essa interpretação dos ensinamentos que o Evangelho tem, justamente porque nós ainda estamos cheios de imperfeição e viciados, né, no raciocínio há milênios. Então, a gente lê, estuda o Evangelho, mas a grandeza que tem os ensinamentos ali escritos pelos apóstolos, a gente não consegue captar, sei lá, 10, se a gente conseguir 10% é muito. Ainda, então, isso mostra para a gente que além dessa coisa de ser tão materialista, vamos dizer assim, querer uma explicação lógica para tudo, o Dr. Fidelis também achava que ele tinha já estudado tudo, que ele já tinha compreendido tudo, né? E aí esbarra na questão da falta de humildade. Acho que é isso. Hoje, enquanto eu lavava a minha loucinha de manhã, né, eu fiquei pensando sobre
esse diálogo e o porquê que esse diálogo estaria ali no livrinho para que nós estudássemos aqui no futuro, né? Esse livro foi em 1950 que ele foi publicado, foi isso? Eu não lembro. Publicação do Mensageiro, 50, 54? Bom, depois eu juntei essa minha reflexão com algumas coisas que eu tenho escutado do Haroldo Dutra, onde ele fala a respeito da interpretação que nós damos ao Evangelho. Que cada ser, à medida que ele vai amadurecendo, caminhando dentro da senda regeneradora, a sua visão vai se modificando, por exemplo, para o mesmo versículo do Evangelho, né, que ele está estudando. Ele vai amadurecendo e cada vez ele vai olhando a mesma frase sob um ângulo diferente. Então, assim, é um negócio extremamente desafiador para todos nós, porque nós estamos aqui em 16 pessoas. Cada um de nós pode ler o mesmo versículo e, com certeza, fazer uma palestra diferente sobre esse mesmo versículo, porque a gente vai colocar a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa maturidade em cima dessa leitura. E está errado? Claro que não. Desde que ele seja desprovido do ego, né? E tenha, assim, um caráter bem de abertura de novas possibilidades, de novos conhecimentos, de novas reflexões, né? Esteja, assim, banhado um pouco de humildade também por parte da pessoa que está ali interessada em captar a alma da letra. Então, eu tenho pensado bastante nisso aí, porque hoje a gente está aqui lendo o Fidelis, eu quando li a primeira vez esse capítulo, eu achei o Fidelis um bobão. Mas, na verdade, todos nós somos Fidelis, né? Em graus diferentes. Em graus eu acho, Francisco, o seguinte, que... bom, eu pesquisei aqui, em 1944 foi lançada a primeira edição dos Mensageiros. Pois é. Mas o que ressalta dessa mensagem, dessa abordagem feita entre o Fidelis e o Bentes, é o seguinte, é que, na verdade, a capacidade de entendimento, de compreensão e de apreensão de qualquer ensinamento está na razão direta do nosso grau evolutivo. Não fosse assim, todos os alunos da escola que aprendem a mesma lição teriam o mesmo resultado no fim do ano, não é? Sim. Na verdade, muitas pessoas vão dizer, não, mas uns prestam mais atenção, outros prestam menos. Também tem isso, que é a capacidade de dispersão que todos nós temos, né? É uma qualidade do ser humano. Mas, na verdade, a condição para que consigamos atingir o grau, digamos assim, de excelência sobre qualquer conhecimento está na razão direta do nosso grau evolutivo. Então, é por aí mesmo. O ruim, como disse a Rita, é falta de humildade. E o que é humildade? Humildade também está na razão direta do nosso grau evolutivo. Humildade é o domínio que nós temos sobre nós mesmos, sobre o nosso tamanho, o nosso limite, até onde podemos chegar. Quando você percebe que você tem limitação, você está começando a aprender a ser humilde. Porque a falta de humildade absoluta é aquela que diz o seguinte, eu não tenho limite, eu estou acima de qualquer limite porque eu sei tudo. E quando, na verdade, quem diz isso realmente acaba por concluir que não sabe quase nada, né? Ok? Daí Cristo falando, né? Jesus, quem não se assemelhar a essas criancinhas não entra no reino dos céus, né? É verdade, porque a humildade que é inerente às crianças, ela é relativa, né? Mas como ensinamento de Cristo, ela é mais do que apropriada.
porque ela ainda não está enxertada das maldades que a vida vai acabar proporcionando a ela. E o que é que faz com que nós deixemos de ser crianças e passemos a ser adultos? É a predominância do nosso ego, do nosso inconsciente, que vai, digamos assim, moldando a nossa personalidade e aí a gente acaba perdendo a inocência, né? Porque a inocência não é uma virtude, a inocência é uma qualidade, que ela é transitória. Nós já também fomos inocentes, antes mesmo de sermos crianças no corpo físico. Fomos inocentes como espíritos que não sabíamos nada. E fomos aprendendo e sofrendo, e à medida que fomos vivenciando, fomos perdendo essa inocência. Quando reencarnamos, nós reconquistamos por algum tempo, né? Até que conseguimos perdê-la novamente. Tem um parágrafo que ele fala assim, ó, precisamos, o Fidelis, né? Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Né? Essa expressão racionalização, eu tô lendo um livro aqui, que foi indicado por uma das minhas alunas, e ele estava falando sobre assim, o grupo de filosofias que atenderam a humanidade até o presente, né? E ele faz uma comparação entre a filosofia do racionalismo, do individualismo e uma terceira que eu esqueci. E há um debate lá, meu Deus do céu, cadê o tal do livro que estava aqui agora há pouco? Bom, mas esse sistema de racionalização, o Fidelis, ele se sentiria mais seguro se ele estivesse vivendo dentro desse sistema, né? Porque só seria aceitável, discutível, aquilo que fosse palpável aos sentidos humanos, né? Tudo que escapasse a isso, nós nem discutiríamos. Então, na opinião dele, tadinho, ele fala, mas é muita coisa que eu não consigo alcançar, eu não gostaria, eu queria que a gente fosse para o sistema lá do Richer, lá, que é pão, pão, queijo, queijo, se não é, não é, não é, mas aí ele vai, na verdade, ainda é um comportamento, eu vou usar uma expressão assim, infantilizada, de um espírito que não quer caminhar, né, nem para dentro e nem para cima, sei lá. É isso? Francisco, eu queria só, achei um parágrafo bem interessante que ele fala sobre a Bíblia, que ele fala assim, a Bíblia sagrada, o Sagrado Livro dos Cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial, sublime e pura no Evangelho do Nosso Senhor. Então, ele pela minha interpretação, se alguém tiver uma diferente, ele fala que a Bíblia, ela é um encontro, né, as experiências humanas de muita luta, de muita batalha, que estão no Velho Testamento, e que a resposta, né, de Deus, sublime e pura, de todas as indagações, de todas as dúvidas do Velho Testamento, estão no Novo Testamento, que foi trazido, que foram as experiências que os apóstolos registraram durante a passagem do Cristo. Então, aí a gente percebe como tudo está linkado, né? Falando do Haroldo, o tanto que ele fala da importância da gente estudar o velho para poder entender o novo, e o tanto que é importante a gente perceber que, uma coisa que eu sempre tive em mente, assim, é que eu sempre falei, a gente precisa estudar a Bíblia toda, porque é a nossa história. Porque quando a gente pega o novo, parece que a gente pega a história na metade. Parece não, a gente pega a história na metade, né? E fica meio sem... eu sempre senti a falta, que está faltando alguma coisa nessa história. E aí hoje não, né? Mas hoje relendo esse parágrafo, eu falei, não, faz sentido.
realmente parece que o Velho Testamento é toda a luta, toda a batalha de Deus tentando nos dar sinais, nos mostrar o caminho, e o Novo é justamente a figura que é mais próxima de Deus, nos mostrando como que é esse caminhar para chegar até o Pai. Essa foi minha interpretação, se alguém tiver diferente. Mas é por aí mesmo, eu também concordo. Eu concordo. Eu concordo. Bom, tudo bem. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre esse capítulo, senhoras e senhores? Douglas, microfone desligado. Parece que você está terminando o capítulo, é isso? Isso. Então deixa eu concluir, pegar um gancho no que a Rita falou. Na minha visão, tem todo sentido o que é Benítez ou Bentes? Benítez, né? Bentes. Bentes fala sobre para o Fidelis. Na verdade, Rita, o que a gente pode entender sobre o processo de desaguamento do Velho Testamento no Novo Testamento tem tudo a ver com aquilo que a gente mencionou agora. Quer dizer, é questão de grau evolutivo da humanidade. Aí ele já não está falando no campo individual. Por quê? Porque o Velho Testamento é o registro de todas as profecias, de todas as tentativas que Deus fez através de profetas e que os homens, ao seu modo, foram colocando na história e transformaram no Velho Testamento. E que Jesus inaugurou uma nova fase, aí já com um salto qualitativo, digamos assim, na nossa linguagem, para poder trazer aos homens uma compreensão mais sublime, mais profunda de tudo aquilo que havia passado, né? Muitas vezes ele menciona que o próprio Deus, falando com os seus digamos, emissários encarnados, que os profetas falaram todo o tempo sobre Deus e sobre as verdades, só que o homem não tinha condições ainda de compreender. Como de resto não tinha quando Cristo também veio, só que estava na hora de começar a se coçar para ver se, né, vamos aprender, porque já está passando a hora, né? No livro que ainda nós não discutimos ainda, mas eu acho que a gente vai ter que chegar nesse momento rapidamente, que é o primeiro livro ditado por Chico Xavier, né, através do Samuel Gomes, que é a continuidade do trabalho de André Luiz, que é como se eles tivessem trocado, né? André Luiz, você reencarna, eu desencarnei, agora eu continuo o seu trabalho. É o que está escrito no segundo livro, né? O futuro do espiritismo e tal. Jesus dá uma mensagem claríssima. Ele diz o seguinte: é encerrada uma fase. É como se esse episódio, digamos assim, representado pelo primeiro e pelo segundo momento da mensagem divina aos homens, que é o Velho e o Novo Testamento, se encerrasse com a era da Terra com o planeta de expiação e provas. E agora começa o quê? Uma nova história, onde as famílias vão se separar. Por quê? Dependendo do seu grau evolutivo, uns terão que viver talvez milhares de anos, milênios e milênios em outro planeta, e enquanto que aqui na Terra foram irmãos, foram filhos, foram pais, né, entre si. E Jesus deixa claro, esse tempo acabou. Essa história serviu apenas para quê? Para dar aos espíritos que vivenciaram essas experiências um grau evolutivo. Vamos começar uma nova era. Um novo Jardim do Éden, um novo Velho Testamento, já num outro patamar, entende? Foi isso que eu entendi. Ele deixou muito claro isso, me impressionou sobremaneira quando ele fala com isso. Eu não sei se a Irene estava me ouvindo, ela pode acrescentar, porque ela já leu e já estudou essa questão. E é por aí. Imaginem vocês, nós fazemos parte dessa família, estamos todos envolvidos com esse trabalho, e ao desencarnarmos todos,
poderemos ou não nos reencontrar para vivenciar novas experiências no planeta Terra. Mas vá que algum de nós, como eu, por exemplo, tenha que ser deportado para um planeta primitivo. Eu vou ter que simplesmente redirecionar todas as minhas propostas, as minhas ambições, o meu desejo evolutivo e tenho que, digamos assim, mantê-los no meu, digamos assim, no meu coração, porque o amor, ele transcende as fronteiras, né? Mas não vai haver chance de nos vermos tão cedo. E isso é mútuo, de um para outro, de pai para filho, de irmão para irmão, etc, etc. Percebem? Então, veja bem, nós temos que começar a pensar gozado que Bezerra de Menezes fala na mensagem dada no Congresso, que foi feito em 1999, né, Irene? Goiânia. Em Goiânia. Ele diz o seguinte, você até mencionou isso na sua palestra, e eu estou preparando, aliás, preparei a primeira aula inaugural do autoconhecimento, e esse tema tá resistente ali, né? Ele diz o seguinte, as escolas, as casas espíritas têm que se transformar em escolas de comportamento, independente do proselitismo, ou seja, a preocupação não é mais de você arrebanhar pessoas para serem espíritas. A função do espiritismo é dar aos homens informações sobre comportamento, sobre mudança, sobre transformação moral. E ele diz isso não tem nada a ver com religião. A gente começa a entender por que Cristo não fundou uma nova religião. Porque ele veio dar um ensinamento que é eterno. Nós é que ainda ficamos, na verdade, dadas as nossas parcas condições, digamos assim, evolutivas, preocupados com isso. Seguir a religião é uma coisa, uma excelente estratégia, mas não é o objetivo. Se nós estamos preocupados com bônus horas, não é como arautos da religião que nós vamos conseguir, não. Nós temos que conseguir. Não. Nós vamos conseguir com caridade, com ações morais, com atitudes divinas. Esse é o grande lance. Isso independe de religião, que todas as religiões caminham, promovem o caminho aberto para Deus, aproximação de Deus, mas nenhuma delas garante nada, porque isso não depende das religiões, isso depende do homem, depende dos seus prosélitos, depende daqueles que a seguem. Percebem? Por que o Hospital Esperança ele está aberto a qualquer, ele digamos assim, ecumênico? Ele não recebe espíritas, ele recebe seres humanos que se envolveram com doutrina e não se deram bem. Seja católico, seja muçulmano, seja o que for. Isso para mim está ficando muito claro. Isso não invalida nada do que nós estamos fazendo. Apenas precisamos ampliar nossa concepção sobre o que é que Deus pretende de nós. Se um dia nós teremos que ter um contato com Deus, Ele não vai nos perguntar com quais Cristos nós tivemos contato. Se foi só com Jesus, ou se foi com outros Cristos que gerenciam outros planos. Percebem? Ele vai querer saber o que é que nós aprendemos a respeito do que Ele gostaria que nós aprendêssemos. Não quero assustar ninguém não, gente. Nós estamos aqui para aprender. Então, eu tô dividindo com vocês algo que me é muito caro, que é muito, muito importante para mim. Eu tenho no Espiritismo a baliza. É a minha baliza. E por quê? Porque a baliza do Espiritismo é Jesus. Percebem? Só que nós precisamos entender
onde é que nós, qual é o que nos espera, para onde que nós temos que caminhar. Douglas, só complementando aí rapidinho, na aula de espiritismo lá, o pessoal inicial, eu tenho batido muito isso para eles, né? Que nós não vamos formar novos fariseus, e sim pessoas que caminhem dentro do Evangelho, compreender o máximo possível e não se tornarem doutores da lei, porque doutores da lei o planeta está por aqui, né? Não tem nada errado orientar as pessoas para seguir o Evangelho, porque não tem outra referência. Mais resultados. Não tem outra referência. A referência é o Evangelho. Agora, nós que temos a obrigação de, digamos, se nos propusemos a ser arautos do Cristo, temos que seguir essa rotina, mas não podemos perder de vista que o que Deus pretende conosco é muito mais do que isso. Entende? Não significa mudar de rumo agora. Não, vamos fazer o seguinte, a religião não é muito importante. É claro que é importante. Nós voltaremos quando desencarnarmos, pois por enquanto temos que pegar ônibus, cara. E se não pegar ônibus, você não vai aonde você tem que ir. Percebe? Mas o objetivo não é pegar ônibus, o objetivo é poder voltar. Esse é outro lance, é uma segunda... Eu já tenho voltado de madrugada, hein? Não queria Com falar certeza, nada, isso mas, já é uma voz. né? Não queria falar nada não, mas tenho dado umas voltinhas por aí, tá? Tudo bem. Vamos concluir o capítulo, gente? A Irene quer falar. Diga, dona Irene. Só para complementar, o que o Douglas falou, eu acho que o Evangelho não tem nada a ver com religião, nem doutrina espírita tem a ver com religião. Nunca foi o objetivo da doutrina espírita fazer prosélitos. Kardec, quando definiu o espiritismo, ele disse que ele é uma filosofia, uma ciência de consequências morais. A religião nós é que acrescentamos. Aliás, a Federação Espírita Brasileira é que acrescentou a religião. Nós não precisamos de religião. Quer dizer, muitos de nós ainda precisamos de religião, mas não deveríamos precisar. O Evangelho seria suficiente para a gente viver dentro da moral e de tudo que precisamos para evoluir espiritualmente. Muito bem, Irene, muito bem colocado. Só para concluir, já começou, né, a mensagem do plano espiritual. Entrou um esquimó aqui na tela, vocês viram? De repente ele sumiu. Juliana, você? Vamos lá, eu vou tentar compartilhar a tela com vocês. Então a gente vai falar sobre o capítulo 46, Aprendendo Sempre. É um capítulo bem extenso, assim, de conteúdo, né? Porque a gente tem Aniceto dando várias explicações, né? E algumas delas eu não consegui resumir, eu não consegui... o que eu fiz foi partir, né? Eu fiz ela em várias partes para a gente poder discutir sobre cada uma delas. Então, depois disso aí, desse capítulo 45, terminando aquela conversa, né, do Bentes com Fidelis e o André Luiz fazendo os apontamentos, os preparativos para a reunião, eles continuam. E o André Luiz, ele observa que lá eles tinham mais ou menos 30 encarnados presentes, né? E nesse interim teriam mais de 200 desencarnados, né? Mais de 200 pessoas, espíritos, né, no caso, lá presentes àquela reunião. E para elas, né, alguns espíritos desses 200 desencarnados, tinham alguns espíritos com uma vibração bem baixa, uma vibração bem perturbada. E para elas, organizou-se uma divisão especial, que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente acompanhando os que buscavam o socorro espiritual. Então estava acompanhando justamente aqueles 30 pessoas.
sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. Isso quer dizer, sem aqueles mentores, aqueles espíritos que estavam guiando alguns desencarnados a essas reuniões onde eles poderiam ser acolhidos, onde eles poderiam ser auxiliados. Então a maioria, quase, né, que eu percebi aqui que ele falou, chegavam junto com estes 30 encarnados. E uma coisa que me chamou bastante a atenção foi quando o André Luiz reparou em um ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituários e assistências. Eu lembrei das nossas fichas, né, de atendimento fraterno, as nossas fichas do prontuário do assistido, as pastas do assistido, onde a gente tem um histórico de tudo aquilo que o assistido viveu dentro da casa. Eu achei isso muito interessante. Eu fiz há pouco tempo um curso de educação mediúnica em outra casa espírita, onde eles não têm esse hábito e justificam que não há necessidade justamente por causa disso, porque a espiritualidade faz essas anotações e deixa lá. Mas a minha visão é que nós, na casa espírita, fazemos um trabalho muito legal, porque esse acompanhamento pode servir posteriormente para um novo atendimento fraterno, que muitas vezes o atendente pode não estar tão ligado ao plano espiritual de receber as intuições, ou até mesmo a equipe mediúnica não conseguir entender um caso, e aí muitas vezes esse caso é relacionado lá no passado, com o histórico do assistido. Então eu achei muito interessante essa observação que ele fez, que lá no plano espiritual, todos os assistidos têm suas fichas, têm seus prontuários, têm os receituários, tudo aquilo que foi assistido nele, né, no auxílio dele, lá anotado, feito os apontamentos. E eu acho muito interessante esse trabalho que nós fazemos na Siena, na Casa Espírita, de manter esses registros. É claro que isso exige cuidados, mas isso é muito interessante, na minha visão, né? E aí ele fala que 4 facultativos, que no caso é a pessoa que exerce a medicina, 4 facultativos espirituais se moviam diligentes, secundando-lhes o esforço humanitário. 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Isso quer dizer, aquela tarefa que a gente queria, né, tinha um sonho de implantar na casa espírita, daquelas pessoas que estão passando pelos passes, né, P3A, P3M, muitas vezes de passe coletivo, depois de ter passado por um atendimento fraterno, quando ela retorna à casa espírita, saber como é que foi a semana, né, retirar informações sobre se ela fez o evangelho, por que não fez o evangelho, né, se ela conseguiu melhorar naquela semana, né, conseguiu se melhorar como pessoa. Tudo isso, esses 40 cooperadores dos 4 médicos, né, esses médicos espirituais, estavam fazendo. Eu acho essa ideia que a gente tentou implantar na Siena, e a gente acaba conseguindo, às vezes somente, a gente não faz 100% dos assistidos, eu acho uma ideia muito boa e uma observação muito interessante que o André Luiz fez. E as urgências e socorro imediato. Aqui é onde começa aquele diálogo entre o Vicente, o André Luiz e o Aniceto. Só um minutinho. Pode falar, Francisco. Você usou o tempo verbal errado. Tentamos implantar. Né? Não, nós estamos implantando o sistema. Né? Tem alguns anos, né? Caminhando, né? Num processo difícil, mas nós vamos chegar lá. Juliano, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção é a organização dos andares de cima, né? E a nossa desorganização enquanto pessoa. Então, assim, não só na casa espírita, eu me observando como um sujeito organizado ou desorganizado, né? Então, quando eu abro uma gaveta que eu olho para ela, que ela está toda desorganizada, eu me vejo naquela gaveta ali, né? Porque são pequenos reflexos de nós mesmos. Então, assim, e o nosso espaço de serviço do Cristo está bem organizadinho? Não está ainda. Mas vamos chegar lá, negão. Vamos chegar lá.
Que assim seja, Francisco. Não fala em gaveta desorganizada, porque aqui em casa tudo é Deixa organizado. eu Menos falar, eu a não mesa e queria a minha falar da gaveta. sombra de ninguém, mas, né? Obrigado por lembrar da minha gaveta. Mas continuando aqui, as urgências e o socorro imediato, né? O Aniceto, ele começa a falar assim sobre aquelas pessoas que estavam chegando, né? Várias pessoas pedindo, solicitando, querendo auxílios, né? Isso é comum no nosso lide espírita, né? na nossa seara, na nossa pequena casa espírita, a gente já percebe isso, pedido de socorro, pedido de intervenção, pedido de prece, pedido de vibração o tempo todo. Né? Inclusive, eu até tirei sarro hoje da Rita, que ela está parecendo o Francisco, de receber recado e papelzinho no final das correntes, né? Mas aí Aniceto fala assim, temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Sabe aquelas pessoas, eu preciso agora. Uma coisa que eu aprendi, como eu fui bancário, então o atendimento, né, em instituições financeiras é muito prezado. Então uma das coisas que me marcou muito em um dos treinamentos que eu fiz é a questão do problema do cliente, na época, né? Ele sempre vai ser o problema, o maior problema do mundo. Se ele bloqueou o cartão dele, aquele é o maior problema do mundo. Você não pode tratar aquilo lá como um problema secundário. Né? Ah, não, mas é tão simples desbloquear, é só fazer isso. Bom, para o cliente, aquele é o pior dos problemas da humanidade. Aquilo acabou com a vida dele, acabou com o dia dele, então resolva. Então é essa forma que a gente aprende. E aqui, né, eu vejo no lide humana, todos têm, mesmo que seja aquela unha do pé encravada, aquele vai ser o pior problema do assistido. Então atenda com o coração, né, e eles vão chegar, né, como o Aniceto coloca aqui, como fosse realmente um dos piores problemas do mundo. Mas é bom que a gente tenha o coração e a caridade para tratar esses problemas de uma maneira amorosa, independente se é uma unha encravada, independente se é uma questão de suicídio. Vamos tratar com a mesma amorosidade, com o mesmo carinho. Mas aqui, pode falar, Francisco. O próprio Bentes, no capítulo anterior, o André Luiz faz uma observação que o Bentes, como o Bentes deu assim uma atenção especial ao Fidelis no início das colocações de Fidelis se sentiu seguro de continuar colocando para fora aquilo que estava no coração dele, né? Então, essa postura do atendente encarnado aqui, frente ao assistido, é muito interessante, que a gente tem que interiorizar em nós. Porque realmente, para o cara, é uma agonia, porque todo mundo vê espírito, fala com o espírito, e não sei o quê, e eu não vejo nada, eu não sinto nada, que coisa é essa? Ou está todo mundo louco, ou eu tenho o pior dos problemas, né, que ele fala. Eu não estou sendo assistido, né? Eu não estou sendo assistido, então, quer dizer, é um negócio muito sério mesmo, né? Sim. E aí, aqui a Aniceto, ele coloca de uma maneira diferente, né? A gente já vai perceber a maneira que ele coloca. Mas aí Vicente pergunta aqui, mas recebem elas tudo quanto pedem? Né? Então as pessoas estão solicitando, e aí agora Aniceto vai desenrolar o ensinamento. E aí Aniceto fala assim, ó, recebem o que precisam. Essa é uma questão que a gente tem muito na casa espírita, né? A gente tem que saber lidar com esse tipo de situação. As pessoas vão receber aquilo que precisam. Só que se a gente falar dessa forma, a pessoa vai entrar em pranto, vai entrar em choro, como o Francisco falou, não estou sendo assistido. Mas a gente tem que lidar com isso de uma maneira cristã, uma maneira fraternal e caridosa. Mesmo a gente sabendo, né, através dos mentores, o que acontece lá, mas a gente continua o trabalho do Cristo. Recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. É aquela questão de que, assim, muitas vezes a gente tem nas nossas câmaras, a gente vai tentar fazer alguma intervenção, o médium percebe alguma coisa no assistido, uma coisa a nível espiritual, perispírito,
E aí a gente começa aquela impulso de querer ajudar, impulso de querer realmente sanar aquilo, né, retirar do perispírito do assistido. Aí chega um mentor, começa a manifestar, um trabalhador da corrente, fala assim, olha, é bom vocês não mexerem com isso agora. Ele vai precisar disso, isso foi colocado nele para que ele aprenda uma lição, para que ele tenha um entendimento, né, para que ele consiga exercitar dentro dele, no dia a dia dele. Então isso é uma coisa que a espiritualidade faz. Até o Aniceto coloca forçados a estudar. Então eles precisam averiguar se naquele quadro eu vou retirar sei lá, uma pedrinha preta do perispírito do assistido, porque isso aqui vai causar uma doença lá na frente. Aí, os mentores, eles precisam estudar os efeitos de retirar essa pedra. Será que essa pessoa, a gente retirando isso, será que esse assistido, essa pessoa que está recebendo a intercessão, ela não vai utilizar de suas possibilidades para cair na lama, para se complicar ainda mais? Né? Essa pedrinha seria assim, olha, ele vai ficar alguns meses incapacitado, ficar na cama refletindo sobre algumas coisas e vai se melhorar, vai ter uma mudança de atitude. Ou ele vai se afundar na lama, vai passar anos numa depressão profunda, sei lá, e no final vai acabar se separando da esposa, vai acabar brigando com os filhos, vai acabar se tornando uma pessoa azeda e muitas vezes com débitos espirituais muito mais grandiosos do que ele teria com a pedrinha. Né? Então essa questão, né, é que o Aniceto consegue visualizar, né, no atendimento, eu achei muito interessante. Lembrando que é só abrir o microfone, vocês podem falar, tá? Posso? Pode, claro, Douglas. Acrescentar algo? Eu não sei se é no Ícaro Redimido ou no Tabernáculo Eterno, que agora me fugiu o nome do espírito. Irene, me lembre aí. Que ele diz o seguinte. Adamastor. Ele diz o seguinte: os tumores benignos que nós apresentamos com muita regularidade são cicatrizes ou feridas em cicatrização perispirituais. Quer dizer, ela não faz mais mal nenhum, mas ela não sanou totalmente. Então, veja bem, extirpar um tumor benigno é uma coisa da medicina que a gente tem que respeitar porque estamos na Terra. Mas sob a ótica divina, sob a lei, não há nenhuma razão para tirar, porque se você fizer isso, você estará interrompendo a cicatrização. E eu vou dar o meu depoimento pessoal. Eu extraí uma verruga que na biópsia constatou ser maligna. Uma coisa à toa. Extraí e ela voltou. Então, tem tudo a ver com isso que está sendo dito aqui. Às vezes, a intercessão sobre um problema que incomoda alguém que se pretende assistido pode ser uma intervenção, digamos assim, indevida e indesejada, sob o ponto de vista da expiação que aquilo representa, sob o ponto de vista da lei de causa e efeito, né? Ok, é isso aí. Obrigado. Irene, você quer falar alguma coisa? Bom, eu acredito que seja no Ícaro Redivivo. Ícaro Redivivo, que está isso que o Douglas falou. Ah, legal. E aí, os esclarecimentos do mentor frente a essa informação, né? Porque é óbvio que o Vicente e o André Luiz ficaram esplantados, e ele fala assim, ó: outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a lhes não tolher a liberdade individual. Porque muitas vezes os mentores vêm e esses assistidos, eles querem receber o preto no branco, parece que eles querem uma cartilha de como proceder. Né? Então, assim, o manual de instruções
para para a sua semana. Né? Então, assim, ó, você vai conversar com o Ivens dessa maneira, vai falar com a Rita, responder ela no WhatsApp dessa outra maneira. Então, eles querem essas orientações. Então, isso seria óbvio, né? Aquelas pessoas que fazem isso certinho, seria como se retirasse o livre-arbítrio, o direito dela escolher entre responder de uma maneira cristã, uma maneira fraternal, ou responder com aspereza. E aqui ele fala, olha, eles se obrigam a equilibrar isso. Olha, eu vou te dar uma dica, Juliano, de como proceder. Né? Talvez através de um dirigente de uma câmara, de um atendente no atendimento fraterno, eu vou te dar algumas dicas, mas, olha, eu não vou te falar como você vai responder a fulano de tal. Eu não vou te falar o que você vai ter que fazer nesses dias, porque isso é colher a liberdade. Vai que eu falo, não, agora, beleza, eu faço isso, mas daqui a pouco eu vou estar lá na Câmara de novo, olha, me manda a cartilha dessa semana. Então, os bilhetinhos que a gente vai receber vão multiplicar no final de cada tarefa, né? E aí, ele fala assim, ó, a existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual. E quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos, que perdem o tempo em vez de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Receber essa cartilha, receber esse manual de instrução, é o menor esforço. Seria, né? O benfeitor espiritual vai deixar a receitinha feita para você, te entregar e beleza. Olha que maravilha, é só seguir isso aí. Mas o evangelho já foi nos deixado, a cartilha para a vida já foi nos deixada, né? E a gente parece um aluno ocioso, senta na cadeira e espera as coisas acontecerem. Alguém abriu o microfone? Eu não vi. Bom, vou continuar. Douglas? Bom, ainda temos 6 minutinhos. Pode falar, Eu Douglas. abri o microfone, mas não era para falar, não é porque a minha faixa estava atrapalhando o texto aqui, só isso. Tá. E a solicitação, ele continua, Aniceto continua, a solicitação de terapêutica, deixa eu só anotar isso. A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessem pelo concurso espiritual, é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte, ele falando como mentor, diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. Então, assim, é aquela questão dos mentores, estão sempre nos orientando, né? Sempre dando, né? Eu falo nos orientando porque a gente passa mais em câmara de assistência do que os próprios assistidos, né? Mas eles estão sempre nos orientando. E eles falam assim, olha, por que a gente vai continuar passando informações para essas pessoas se eles simplesmente se negam? Eles não realmente estão aqui toda semana para ouvir praticamente a mesma coisa de todas as correntes, mas eles se negam a isso. Né? Por que a gente vai continuar? Por que a gente vai fazer isso? Né? Então, é uma coisa que o Aniceto fala que eu achei muito certeira. Não só para os assistidos da cena, gente. Não é só isso. É para a gente também, nossa vida, nosso dia a dia. Né? Emmanuel sempre falava que os desígnios de Deus, né, a vontade da espiritualidade, se manifesta através das pessoas e dos acontecimentos da nossa vida. Então, a todo instante, a espiritualidade está ali, né, ou a divina providência está aí dando dicas para a gente, formas de conduta, possibilidades de acerto, possibilidades de tentativas para você acertar, e a gente se nega a ter a conduta realmente cristã. Aqui. Pode falar. Ainda sobre esse assunto, quando você falou da cartilha, às vezes a cartilha vem. Eu tive a oportunidade de estar dirigindo uma roda, e veio uma orientação para a pessoa assim, olha, você tem que utilizar as suas qualidades nesse momento da sua vida que vão te ajudar muito a se refazer
e refazer essa pessoa que ela estava lá por causa de um filho. Então, você usa da pintura, ouça música, escreva, faça assim, usando as habilidades que ela já tinha. E no final da orientação ela perguntou assim, mas os espíritos vão fazer alguma coisa? Entendeu? É delicado mesmo, né? Porque às vezes você é pego de surpresa. Ou seja, a pessoa às vezes não está preparada, não está madura, não tá nem com a cabeça focada naquilo que está acontecendo, porque aquilo era para ela se refazer, para ela ter condição de auxiliar, ou seja, aquela história de você fique bem com você para você poder ajudar o outro, né? E não adianta, tem hora que a pessoa nem escuta, nem entende isso. E a gente tem que manter a calma e contornar a situação, né? Francisco? Eu não quero falar, não. Eu ia falar, mas não vou, não. Tá tudo bem. Acho bom você encerrar. Eu vou encerrar agora. Gente, a gente tem uma... É um momento muito importante esse nosso papo aqui. A gente, na aula que vem, a gente vai aprofundar bastante o quanto a gente pode dar, porque o Aniceto, acho que ele vai... Eu não li esse capítulo, para ser sincero, mas acho que ele vai dar umas boas orientações para nós que somos desejosos de ajudar, e a gente, às vezes, não enxerga o limite da coisa, né? Eu desconfio que vai rolar algo por aí. Vai rolar bastante informação do Aniceto sobre isso. Bom, quem faz a prece para a gente, Francisco? Faço.